Olá, estamos iniciando mais um seminário do CEP Racial, do Centro de Estudos e Pesquisas em Justiça Racial, Ambiental e Mudanças Climáticas da Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, não só para nós aqui da universidade, mas um tema muito importante para todos nós do Brasil e do planeta. Vamos trabalhar no nosso seminário as mudanças climáticas. Meu nome é professor Cláudio Marques da Silva, sou coordenador do Núcleo de Estudos em Economia Verde, Antirracista e Mudanças Climáticas da Universidade Zumbi dos Palmares. Nesse tema de hoje, nós vamos trabalhar a questão da realidade que está hoje presente na nossa vida, que são as mudanças climáticas. E eu queria chamar a atenção para um dado muito importante, que é do Serviço Copérnicos para as alterações climáticas. O Serviço Copérnicos é um banco de dados em que são publicados conhecimentos acerca das mudanças do clima, coordenado e criado pela União Europeia, com satélites ao redor do planeta. Portanto, as suas observações e informações são extremamente confiáveis. O Serviço Copérnicos para as alterações climáticas divulgou em seu último relatório que confirma que 2024 foi um ano mais quente já registrado mundialmente e o primeiro em que a temperatura média global ultrapassou a média de 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais entre 1850 e 1900. Isso representa algo extremamente fundamental para que a gente consiga entender o que acontece. Aqui, nessa próxima tela, eu estou apresentando para vocês exatamente o site do Copérnicos, onde que vocês podem também estar conferindo estas informações. Então, 1,5 grau Celsius era o limite de elevação determinado no Acordo de Paris para evitar desastres climáticos mais graves. Este acordo, o Acordo de Paris, ele foi resultante da COP21, que foi a Conferência das Partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ocorrida então em Paris em 2015, ou seja, 10 anos atrás. O Acordo de Paris foi um marco importante na luta contra as mudanças climáticas. E o principal objetivo, então, dessa COP21 foi chegar a um acordo global para lidar com as mudanças climáticas com foco em reduzir as emissões de gases do efeito estufa e limitar, então, o aumento da temperatura média global em 2 graus Celsius, em relação aos níveis pré-industriais, com esforços das nações em limitar o aumento da temperatura em até 1,5 grau Celsius. Aqui é interessante observar, no Acordo de Paris, que, apesar desse marco ser importante, em que várias nações fizeram esse acordo, nós tivemos eu chamo a atenção aqui para que esse dado, essa tentativa da COP21 em trabalhar um limite de até 2 graus Celsius e depois lutarem para até 1,5, me parece ser um pouco contraditório. Creio que na época as nações pensaram de uma maneira
menos preocupada em realmente limitar a temperatura, em função das suas consequências, e mais em se preocupar com a utilização dos recursos fósseis, né? Principalmente com o petróleo. Para reduzir essa temperatura, realmente teria que ter um impacto forte na produção de petróleo mundial. Eu creio que esse foi um dos grandes elementos que provavelmente impactou de forma a que os países não chegassem a bom termo nesse acordo. Avançando um pouquinho, né, o Acordo de Paris ele foi aprovado por 195 países, membros da ONU, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. Os gases do efeito estufa são gases gerados pelo gás carbônico, CO2, e outros gases, como o metano. Ao serem expelidos, né, pelas indústrias na atmosfera, esses gases acabam incorporando a nossa atmosfera, eles acabam permitindo, então, a entrada de mais raios solares. É por isso, então, que os gases do efeito estufa são muito prejudiciais, não só em termos climáticos, mas também em função desse efeito estufa, ou seja, os raios solares penetram com maior facilidade na atmosfera do planeta e eles permanecem o aquecimento aqui, né? E esse aquecimento, quando ele sobe para a atmosfera, ele não se esvai, né, do planeta. Eles acabam ficando aqui por conta desse efeito estufa que é gerado exatamente pelo CO2 na atmosfera. Portanto, o Acordo de Paris, mesmo sendo aprovado, né, voltando àquela questão desse marco fundamental para a humanidade, mas mesmo ele sendo aprovado por 195 países, né, membros da ONU, eles não conseguiram, nesses últimos 10 anos, reduzir essa emissão de CO2 e, portanto, elevamos os gases de efeito estufa no planeta e prejudicando exatamente o que nós queremos e objetivamos, que é o desenvolvimento sustentável, que eu vou comentar um pouco mais adiante. O que podemos observar do Acordo de Paris, como eu estava comentando? Os governos, eles devem manter o aumento da temperatura média global em pelo menos 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas isso, em contrapartida, como eu estava comentando, o Acordo de Paris pretendia mitigar, então, essa temperatura em até 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Exatamente isso é uma controvérsia. Então, é um primeiro ponto que eu queria observar, trazer aqui para a reflexão de nós todos. Isso realmente, na maneira como foi colocado, né, há 10 anos atrás, será que foi a melhor forma de se trabalhar essa questão tão fundamental para o clima e para a vida no planeta? Eu acredito que não, porque ficou uma certa dualidade aqui, né? Limitar até 2 graus e em outro momento se pensar em reduzir, mitigar para 1,5 graus, me parece que há uma busca aí de tentar alinhar interesses, né, de quem realmente luta por uma vida melhor no planeta, de quem luta por um desenvolvimento sustentável, e aqueles que ainda se prevalecem de uma economia neoliberal, de uma economia baseada na emissão de CO2, como é o caso da indústria petrolífera e das indústrias adjacentes. Também chama atenção para que os governos se envolvam na construção de seus próprios compromissos,
climáticos face aos seus contextos socioeconômicos. Então, esse era um outro item que eu queria chamar a atenção do Acordo de Paris, porque o que parece é que, da mesma forma que o eixo anterior, esse item aqui também me parece que foi um elemento que buscou aí uma certa dose de acordo, no sentido de não se trabalhar melhor essa questão da mitigação das mudanças climáticas, ou seja, deixar para os governos desenvolverem de acordo as suas políticas, né, de mudanças, de redução, de mitigação de mudanças climáticas, né, de redução do CO2 e do próprio efeito estufa, a partir do seu próprio contexto, deixando para eles mesmos tomarem essa decisão, sem um direcionamento mais claro, mais forte, em termos de medidas a serem desenvolvidas, ficou muito livre para que esses governos tomassem as medidas da maneira como melhor lhe proviessem. Ou seja, alguns vão trabalhar de uma forma mais intensa e outros vão trabalhar de uma maneira minimamente, como nós vimos ocorrendo mesmo nesses últimos 10 anos. Avançando um pouquinho mais, exatamente algumas críticas em termos do Acordo de Paris, eu queria só levantar 2 pontos aqui para a gente também refletir, é que apesar do aquecimento global representar a principal causa de ocorrência de efeitos climáticos extremos que afetam todo o planeta, falta vontade política mundial, então esse é um ponto fundamental, para mudar o atual cenário de aumento da temperatura determinado pela emissão de gases do efeito estufa e metano. Então, esse é um ponto essencial, como eu estava comentando. A falta de vontade política do planeta, dos governos, foi gerada pelo próprio Acordo de Paris, ao não trabalhar medidas mais claras, mais efetivas, né, como uma missão a ser cumprida por esses países. Portanto, nós hoje chegamos a atingir o limite dessa temperatura acima do momento pré-industrial, exatamente porque nós não enfrentamos isso da melhor maneira possível. E nós chegamos aqui num limiar mesmo, em termos de prejudicarmos o planeta a tal ponto em que isso pode ocasionar uma série de efeitos, como nós vamos acabar de ver daqui a pouco, que são extremamente prejudiciais à vida no planeta. Acredito que, se não tomarmos realmente medidas mais duras, mais efetivas, mais eficazes, de maneira coletiva, nós não vamos conseguir mitigar minimamente o que seria necessário para uma vida sustentável, para uma vida que cuide do meio ambiente e que, ao mesmo tempo, possa também produzir, claro, as produções, os produtos, os serviços que são fundamentais para a vida no nosso sistema econômico. Mas isso não pode ser feito de qualquer maneira, né, à custa de colocarmos o planeta todo em risco e a vida humana em risco. Não é? Um outro ponto que eu queria levantar aqui do Acordo de Paris foi que há uma grande distância entre o que é preciso fazer e o que realmente é feito. Então, nós precisamos tomar várias medidas, né, para chegarmos a minimamente mitigar os efeitos de gases estufas no planeta. E nós, ao contrário, como temos visto recentemente, muitas economias delas, economias mais importantes em termos planetários, tomaram medidas muito tímidas ou não tomaram medidas nenhuma
para mitigar a produção de CO2 na atmosfera. Exemplo dos Estados Unidos, mais especificamente nos governos Donald Trump, e também, ultimamente, no governo Biden. Avançando um pouquinho mais aqui na nossa reflexão, creio que é fundamental também entendermos um pouquinho quando falamos em termos de percepção das pessoas, a percepção que nós temos hoje sobre essas mudanças climáticas. As pessoas estão passando por calamidades, por problemas diversos, mas um problema que é percebido por todo mundo, inegavelmente, todos os dias, é exatamente a mudança da temperatura. A percepção mais clara das pessoas é exatamente essa. E eu trouxe aqui uma tela que vai mostrar um pouquinho o que significa essas mudanças. Mas eu queria chamar a atenção que muitas pessoas acreditam que essas mudanças elas fazem parte de um ciclo normal da natureza. Ou seja, isso seria para elas, né, para muitas delas, algo que está ocorrendo de ciclo em ciclo e é uma coisa normal que acontece no planeta Terra. Isso, na realidade, é desmentido pela ciência. E eu queria trazer, como nós acabamos de ver também aqui, né, pelos dados que foram levantados pelo sistema Copérnicos, né? Mas eu queria também chamar a atenção por essa tabelinha que fala sobre, que mostra de década a década, até desde 1940, como que a cada década a temperatura do planeta vai aumentando. E veja, de 1940, e nós já estamos numa sistema industrial, né, uma economia já industrializada, e a partir daí dessa indústria da geração de CO2 é que a temperatura vai aumentando cada vez mais. Se a gente prestar atenção um pouquinho no gráfico, a gente vai perceber que o gráfico ele mostra de janeiro a dezembro, então ele pega ano a ano, né? E no lado direito da tela tem os anos, as décadas, né? 1940, 1950, 70, anos 2000. E você vê que as ondas, né, da temperatura, nos anos de 1940 em diante, elas estão baixas. Elas passam a aumentar mais recentemente, né, a partir dos anos de 1910 adiante. Então veja como a temperatura aumentou bastante nos últimos anos. Nós podemos perceber os sinais de alerta que exatamente o aumento do CO2 no planeta, na atmosfera, está levando às consequências que nós estamos vendo. Eu falei inicialmente que a primeira observação das pessoas era o aumento da temperatura. Todo mundo está sentindo o aumento da temperatura no seu dia a dia. Mas isso é apenas um efeito mais visível e imediato. Eu levantei aqui algumas consequências e que são chamados de alerta a toda a humanidade. Os cientistas já estão nos mostrando esses sinais de alerta, né, que são os extremos climáticos. Então nós podemos perceber aqui, e eu levantei alguns desses extremos climáticos e suas consequências, para a gente pensar um pouco sobre eles. Então, secas e temporais em todo o mundo é um desses fenômenos que estão sendo provocados pela mudança do clima, e nós já vimos aqui que isso não é parte da natureza, espontaneamente falando, mas sim da ação do ser humano. A piora na qualidade do ar, ou seja, o ar fica mais pesado, mais difícil de respirar, a poluição do ar também gera problemas respiratórios,
e isso acaba prejudicando a nossa própria saúde no nosso dia a dia. Outro elemento consequente é o comprometimento da atividade humana na agricultura, na pesca, na pecuária. Então, observando aqui as enchentes, deslizamentos de terra, também são outros elementos que acabam nos prejudicando demais. Em termos de produção, falando um pouquinho nessa questão da produção agrícola, pesca e pecuária, isso acaba, um aquecimento global, acaba gerando um problema de falta de água, um problema de secas. Isso impacta na produção, ou seja, reduz a produção de alimentos, prejudica a produção também, tanto na pecuária quanto na pesca, e isso vai ocasionar aí a elevação dos preços na economia. Então a inflação também vai ser, infelizmente, também um impacto das mudanças climáticas, e não apenas por conta de oferta ou falta de oferta e problema de demanda tradicionalmente falado, né, quando se fala em inflação. As enchentes e os deslizamentos, então, como eu estava comentando, também são provocados, eles são elevados, né, em termos mais extremos do que seria o normal, num clima normal. Claro que pode acontecer enchentes e deslizamentos de terra, né, numa situação normal, mas nós estamos vivendo uma situação normal. Nós estamos vivendo extremos climáticos. Então, a cada vez mais, o que vai acontecer são exatamente mais enchentes e mais deslizamentos de terra. E as pessoas que moram em determinados locais, elas vão acabar se prejudicando mais, né, que moram mais próximas a rios, mais próximas do mar, vão acabar tendo um prejuízo muito maior. E é claro que o Estado também, os governos, vão ter que mobilizar pessoas, vão ter que mobilizar recursos para tentar mitigar, resolver esses impactos, o que poderia ser feito de uma outra maneira. É isso que a gente estamos defendendo aqui, uma forma em que nós possamos evitar, nos prevenir desses efeitos, exatamente reduzindo o impacto do CO2 na atmosfera, reduzindo então o efeito do gás, do gás de efeito estufa, né? Não é? Reduzindo então as formas de poluição que enfrentam o planeta. E outra questão importante, não poderia deixar de comentar, é também o aquecimento dos mares. O mar é o nosso principal regulador térmico quando se fala em temperatura. Muitas vezes a gente esquece do mar, né? Pensa muito na atmosfera em termos da terra, da chuva, mas nós não podemos pensar em termos de mitigar questões climáticas sem pensar especificamente na questão marítima. Ou seja, o superaquecimento dos mares, eles acabam afetando as correntes marítimas e atmosféricas, provocando tufões, furacões e tempestades. Então veja, as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, através do excesso, né, de CO2 no nosso clima, né, vai trazer N consequências, né, não só para pessoas que moram em determinados locais, que, claro, esses vão se prejudicar mais, né, vão enfrentar problemas mais graves, vamos colocar dessa maneira, momentaneamente falando, mas se a gente pensar até num médio prazo, algo em torno de 5 anos, todos nós vamos acabar sofrendo demais as consequências e vamos ver cada vez mais essas consequências acontecerem na nossa vida cotidiana. E nós não vamos ver apenas isso na telinha da televisão, nós vamos ver isso
na nossa cidade, nós vamos ver isso no nosso país, nós vamos vivenciar isso no nosso bairro, na nossa vida, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, né? Eu queria pontuar a importância, não poderia deixar de falar, de formas ou mecanismos ou rumos que nós poderemos tomar para irmos para outro caminho e não para esse caminho aprofundando mais os extremos climáticos com a poluição e a emissão de CO2 na atmosfera. Nós podemos, enquanto humanidade, escolher um outro caminho, uma outra rota. E essa rota, esse novo caminho, pode ser a economia verde. Aqui nós defendemos uma economia verde antirracista. E nós sempre frisamos isso, que uma economia verde ela tem que ser ligada a uma economia antirracista em todos os seus sentidos. Não adianta falar em economia verde se não falamos em uma economia antirracista. A ideia de uma economia verde é um modelo econômico que busca conciliar o crescimento econômico com a proteção ambiental e a promoção da equidade social. Ou seja, não adianta falar em economia verde se eu não falo em uma economia antirracista. Nesse sentido, é que buscar o desenvolvimento sustentável é buscar uma economia que preze pelo meio ambiente, que, claro, nós precisamos produzir bens e serviços, porque a sociedade demanda por cada vez mais bens e serviços, porque a população cresce e a população se moderniza, as sociedades, portanto, tendem a oferecer produtos melhores, mais modernos, mas isso não significa que nós devamos destruir o nosso planeta em última instância, ou destruí-lo paulatinamente para conseguir aqueles bens e serviços que nós tanto almejamos, né? Ou seja, nós temos que buscar uma outra rota. Essa outra rota pode ser exatamente através de um outro modelo, um modelo em que podemos chamar de economia verde, em que objetivamos primeiramente o desenvolvimento sustentável de toda a humanidade. Que seja um desenvolvimento econômico com produção de bens e serviços, de forma a que esses bens e serviços não prejudiquem o meio ambiente e que sejam também incluídos nessa nova produção todas as etnias e raças. Isso é fundamental. Isso implica em adotar práticas que minimizem o impacto ambiental, como a eficiência energética, a gestão de resíduos e o uso de tecnologias limpas. Esse é o caminho que nós devemos seguir para seguir por um desenvolvimento sustentável. Avançando um pouquinho mais, nós temos aqui no Brasil, e no mundo inteiro, mas o Brasil tem um potencial enorme para desenvolver a economia verde e desenvolver uma economia sustentável. Queria chamar aqui a atenção de vocês para o potencial da nossa biodiversidade. A exploração da biodiversidade pressupõe produtos e empregos verdes, ou seja, aqueles que advêm da própria natureza sem destruí-la. Nós podemos extrair recursos, extrair matéria-prima, extrair bens verdes, bens que podem ser extraídos diretamente da natureza, mas sem prejudicá-la diretamente, né? Ao extrair os recursos, os bens, de uma maneira sustentável, significa que eu extraio um recurso da natureza, eu reponho se eu tiro numa quantidade que possa limitar essa nova produção. Então eu tiro o recurso da natureza, se for o caso eu tenho que repor e tenho que dar um tempo para a natureza repor esse recurso. Então isso é ser sustentável. Os empregos verdes são fundamentais porque ao se explorar a biodiversidade,
né, as florestas, os rios, né, e tudo que eles possam, e os mares também, tudo aquilo que eles possam nos oferecer em termos de produto e serviço, também acabam gerando mais empregos nesses setores. A gente chama de emprego verde, que são empregos que não produzem mais CO2. São empregos que são sustentáveis, que não prejudicam, portanto, o planeta e gera renda, gera bens e gera produtos. Também a inovação e o desenvolvimento tecnológico é fundamental nesse sentido. Produtos mais sustentáveis e redução do impacto ambiental na indústria é feito através do desenvolvimento de tecnologia. Então, nós precisamos desenvolver novas tecnologias. Por exemplo, aqui nós entendemos que a diversidade é fundamental nesse aspecto. Avançando um pouquinho mais, falando um pouquinho da matriz energética, linkando com essa questão da inovação e desenvolvimento tecnológico, a matriz energética é fundamental também para baixar a emissão de gás carbônico. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a energia elétrica, solar e eólica, por exemplo, que não agridem o meio ambiente. E essas energias são fundamentais. Elas reduzem a energia advinda da geração do petróleo e das suas indústrias adjacentes, né, poluidoras. Se nós gerarmos cada vez mais energias limpas, com certeza nós estaremos contribuindo cada vez mais com um desenvolvimento sustentável. E voltando à questão da inovação, a tecnologia, são fundamentais, né? Eu só vou conseguir desenvolver produtos e serviços na medida que eu possa atender a demanda das pessoas se eu investir em tecnologia e desenvolvimento tecnológico e inovação que realmente possam trabalhar o potencial da biodiversidade, o potencial da nossa matriz energética de uma forma que aumente a sua produtividade, aumente a produtividade da indústria e possa gerar produtos mais baratos e que também não afete o meio ambiente. E por último, queria falar da diversidade, que é fundamental, fomentar a diversidade dentro da economia verde. Ela é fundamental, visto que ela também gera inovação e criatividade. A diversidade, ou seja, a inclusão de pessoas de todas as etnias e raças dentro do setor produtivo, gera elevação da produtividade, inclusão e justiça social. As pessoas tendo contato direto com uma diversidade, né, de raças, de etnias, elas podem compreender melhor o que está se passando dentro tanto do mercado consumidor, ou tanto de determinada área, ou de determinado povo, ou fazer com que a indústria entenda que tipo de produto seria mais adequado para o seu público consumidor se houver uma diversidade maior dentro dos seus quadros de trabalhadores. Além disso, além de melhorar a produtividade, também acaba melhorando, né, a inclusão de pessoas que estariam fora do mercado de trabalho. Então, pensar em economia verde, pensar em melhoria do meio ambiente, também é pensar em melhoria da qualidade de vida das pessoas, em inserir as pessoas que estão fora do mercado de trabalho no mercado de trabalho, inserir as pessoas que estão fora da produção de bens e serviços, inserir essas pessoas também para produzir bens e serviços. Isso é fundamental dentro de uma economia verde. Pensar o desenvolvimento sustentável, não apenas pensando na sustentabilidade do meio ambiente, mas pensar na sustentabilidade da vida, da geração de emprego e renda, da vida das próprias pessoas. Então é isso que eu queria comentar aqui hoje com vocês, nesse nosso seminário. Ele foi breve, eu busquei focar exatamente essa questão do impacto das mudanças climáticas e o que a economia verde antirracista pode contribuir para mitigar essa questão. Eu espero que tenha clareado um pouquinho mais assim a ideia de vocês em relação a esse tópico. E num próximo momento a gente pode avançar um pouco mais nessa discussão e nesse debate. Em princípio, é isso que eu queria comentar com vocês. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado
e até uma próxima. Encerramos então mais um seminário do CEP Racial da Universidade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado, deixe seu comentário, seu like e até uma próxima.